Vocês abrem a loja, depois eu vou. Pensa que isso aí deu certo. Mas pra mim, não tinha faturamento diferente de lucro, diferente. Pra mim Você era viu esse dinheiro. número? Comecei a tomar calote, comecei a dar calote. E aí eu cometi assim, sabe, todos os erros de empreendedor descabeçado? Eu cometi todos, porque eu pensava assim: eu vou abrir o meu negócio, então eu vou trabalhar a hora que eu quiser, eu vou trabalhar o dia que eu Só quiser. com o que eu gosto. Ele já, Só vou fazer já o que eu começa gosto. agindo como se fosse fácil, né? Como se o dinheiro As viesse pessoas de vão graça. trabalhar pra mim. Eu vou lá e vou pegar o dinheiro. E no meu negócio eu faço o que eu quiser, né? Então você junta todas essas ideias, que não sei de onde vieram, mas elas brotam na nossa cabeça, né? É porque a gente vê muitos casos das pessoas que deram certo. E aí quando o caso dele tá famoso, é porque deu super certo. Mas sei lá quantas vezes deu errado antes de dar certo, né? Você tá contando sua história aqui, a Patrícia vai contar a dela, porque vocês passaram por isso, mas foram bem-sucedidos no final. Se você não fosse bem-sucedido no final, Você a gente não não ia estaria saber a tua contando. história. Você tá Uhum. devendo milhões Até hoje. e ninguém ia conhecer, entendeu? Não, e se eu tivesse pago a dívida, mas sem ficar conhecido, também ninguém ia saber. Exatamente, Entendeu? exatamente. É muito doloroso, assim, quando você vê que tudo aquilo que você acredita não é real, né? Porque apareceu um negócio, sabe aquela coisa assim, de, uau! Eram duas irmãs que tinham uma loja montada no Megapolo, né? Que é, para quem é de São Paulo, era uma loja de atacado no Brás. É o polo ali do comércio atacadista. E eu sempre gostei de loja, sempre gostei de vender. E aí, né, veio a informação de que, olha, tem duas irmãs que não estão se dando mais, estão com problema de família lá e querem passar essa loja para frente. Não é questão da loja, a loja vende, tá tudo bem, etc e tal. Eu conheci a loja, eu já tinha comprado naquela loja, que também eu, quando era para comprar, era no atacado, né, gente? Não gastar o dinheiro. E aí eu assumi aquele comércio e ela me falou, olha, eu te deixo tudo que tem aqui dentro e você me dá R$1.000. Isso lá no ano 2000, né? Eu falei, gente, como assim, né? A loja era R$1.000. Ela falou, você me dá R$1.000, que vai ser 500 para mim, 500 para minha irmã, que cada uma vai para um lado. E a gente precisa se desfazer dessa loja, porque a gente não tá vindo mais trabalhar, tá começando a dar prejuízo e tal. E a gente quer, antes de quebrar, a gente quer passar isso pra frente. Eu falei, gente, tá pra mim, né? Sensacional. Dei lá os R$1.000 pra elas, a loja inteirinha, me deram, assim, todos os fornecedores. Você assumiu uma loja por R$1.000, no final das contas? É. Você gastou isso pra ter a loja? Só. Não era bom demais pra ser verdade? Então, eu achei sensacional. Eu falei, gente, eu sou uma pessoa assim que, sei lá, acendeu uma luz na minha cabeça. Não sei o que aconteceu na minha vida. Mas eu achei sensacional, porque tinha tudo ali dentro. Tava todo mobiliário, a loja era muito bonita. Era uma loja grande, né? Relativamente grande, num shopping. E ela me deu todos os clientes. Ela falou, isso aqui é a minha carteira todinha de cliente, que compra comigo quase toda semana, porque são lojistas. E tá aqui os meus fornecedores. Eu te apresento para eles, se você tiver algum problema, você me liga, eu falo, digo que te conheço, não sei o que lá. E na época, assim, eu tinha um bom emprego, eu tinha um bom carro, eu tinha algum dinheiro, eu não estava endividada, eu nunca tinha vivido uma situação de endividamento, nada, nunca devi nada. Falei, maravilha, cheguei lá, né, meu CPF maravilhoso, meu score maravilhoso, eu conseguia comprar tudo. Então, taquei mercadoria na loja, né? E como tinha que abrir às 7 da manhã, você tinha que chegar muito cedo. Eu não sou uma pessoa da manhã, até hoje. Não sou a pessoa que 5 horas da manhã tá toda feliz. Eu tô acordando, assim, o negócio tá... Então eu dizia, vocês abrem a loja, né? Eu tinha 2 vendedoras e uma gerente, eu dizia, vocês abrem a loja, depois eu vou. Pensa que isso aí deu certo. Ainda mais loja. Não dá, não tem condição. Elas trabalhavam lá, eu fiquei também com as empregadas e tal, né? Então, eu achei que tudo ia andar sozinho. E aí, no primeiro mês, imagina isso. Primeiro mês, ano 2000, eu faturei R$150 mil. Falei, gente, eu tô milionária, porque faz as contas aqui. R$500 mil de hoje. Era muito dinheiro. Bota Falava, novamente o quê? o meme da Carolina Ferraz aqui. Minha colega de Record. Domingo Espetacular, gente. Aí, o que acontece? Eu falei, pra você ter uma ideia, a casa onde eu morava de aluguel. A casa onde eu morava custava R$80 mil. Foi 2 vezes o teu imóvel. Eu falei, gente, Mas isso foi o faturamento. isso foi o faturamento. Mas pra mim, não tinha faturamento diferente de lucro, diferente. Pra mim Você era viu dinheiro. esse número e pensou, tá feito. Falei, gente, tô rica.
Mas sabe qual foi o Exatamente. problema? E Quando tem você... e como é mercadoria, tem muito dinheiro Tem que muito vai pra você dinheiro. fazer compra, né? Então tinha um problema muito sério que eu não entendi qual era a dinâmica do negócio. Então, por exemplo, quando você entra num shopping, dependendo do shopping, normalmente eles te dão carência de várias coisas. Como a minha loja era do shopping, então eu pagava um aluguel para o shopping. Eles me liberaram do aluguel por 6 meses, do fundo de promoção por 6 meses, do condomínio por 6 meses. Isso era normal naquela época, até o lojista pegar ali um embalo e depois do 7º mês em diante você começava a pagar. Só que na letrinha pequena dizia o seguinte: se eu no 7º mês atrasasse, eu estava devendo os 6 anteriores. Eita. Eu nunca li isso na minha vida. E ninguém nunca me explicou, óbvio, né? Óbvio. Tava escrito ali, enfim. E aí o que acontece? Em vez de eu guardar o dinheiro, né, para que eu pagasse depois todas essas despesas que eu não estava tendo, por isso até que o meu lucro tinha sido grande, Aham. né? Toda a parte de despesa fixa estava reduzida? Tava, né? primeiro estava zerada, né? E aí depois é que eu ia começar a pagar. Mas assim, depois para mim estava longe, tava muito longe. Então eu fiz tudo errado, eu saí gastando. E eu vendia a prazo, porque eu vendia para lojista. O Uhum. lojista vende no varejo a prazo. E eu não comprava com prazo tão grande quanto eu dava para o lojista, porque eu só conseguia vender bem. Tinha Se cliente desse que bastante. chegava lá e comprava metade da loja. Literalmente, metade da loja. Eu ficava feliz, falava, gente, tudo vazio, maravilhoso, tô rica. Só que Só você que eu comprava dava estoque. prazo. Você comprava estoque quase que à vista, então despendia muito caixa para receber depois parcelado. Eu comprava assim, para 90 dias, eu fazia 30, 60, 90, às vezes 120, e eu vendia até 180. Tinha um descasamento Só de que fluxo. tinha então. muito descasamento, porque quando eu comprava, às vezes eu levava ali uns 2 meses para vender. Uhum. Porque era bem assim, às vezes você tinha ali um movimento ruim, às vezes tinha um cliente que comprava metade da loja. Então, meio que era esse o fluxo, né? Tanto que era segunda, terça e imprevisível. quarta. Segunda, terça e quarta eram os dias que você vendia. Quinta e sexta você não vendia nada. Às vezes você não abria nem o caixa. Porque quinta e sexta o varejo esquenta, o lojista não tá comprando. Uhum. Né? Ele vai comprar na segunda-feira de manhã e tal. E aí, eu não entendi nada, não pensava em nada, eu só via o faturamento. E comecei a gastar e Você etc. também não teve nenhuma ajuda, nenhum mentor, nada disso. Eu nem queria, na verdade. É um pouco do que o Thiago tava falando. Eu nem queria. Eu falava, gente, eu já descobri o caminho, eu vou perguntar o quê pra quem? Tá tudo ótimo É na assim minha mesmo. vida. né? Orgulhosa também. O orgulho. E só que eu não me via assim. Então eu pensava assim, não, tudo que eu tô passando agora é por causa das coisas boas que eu fiz lá atrás. Olha, cabeça de bagre, enfim. Mas eu Você achou que era uma achava recompensa isso. pela sua boa conduta. Eu falei, então é isso que tá acontecendo. Mas eu estava tendo uma má conduta. O que me veio na cabeça é uma frase, se não me engano, do Bruce Lee, onde ele fala que esperar que a vida te trate bem porque você é uma boa pessoa é igual a esperar que um tigre não te devore porque você é vegano. É bem isso. É bem Bruce Lee mesmo, né? E aí você toma um soco de meia polegada e vai parar do outro lado e não sabe por quê. Mas foi isso que aconteceu, assim, uma sucessão de erros, né? Não guardei dinheiro, achei que estava tudo ótimo. Comecei a me desentender com as minhas funcionárias, porque às vezes elas me alertavam, elas falavam, Patrícia, você não pode vender metade da loja para um cliente que veio do nada. Você não sabe quem é, essa pessoa não te paga. E a pessoa não pagava. Uhum. Então eu comecei a tomar calote, né? Eu tinha esquecido que as pessoas roubam, tinha esquecido que as pessoas, né, podem fazer esse tipo de coisa. E aí eu comecei a tomar calote, comecei a dar calote. E começou a desencadear toda essa situação. Quando chegou no 7º mês, eu estava muito endividada, eu não tinha a menor ideia de que eu estava endividada. E sendo que foi uma coisa que eu fui plantando ao longo do tempo. Aham. Que ano que era isso? 2000, 2001. Eu abri em 2000, fechei em 2001. Em 2001, eu digo que o Osama Bin Laden invadiu o meu comércio. Porque o que aconteceu? Os meus melhores clientes vinham de fora do Brasil. Eu tinha uma cliente paraguaia que vinha e gastava muito, e ela trazia dólar, ela trazia dinheiro. Então ela já me encomendava um monte de coisa. Olha, eu tô indo para São Paulo, quero isso, quero aquilo. E fazia a compra para a paraguaia. Ganhava muito dinheiro com ela, né? Tinha um cliente que vinha do Equador, que também trazia dólar. Eu me lembro que aquele cliente
Primeira vez que ele entrou na loja, eu falei, gente, quem é esse cara cafona com essa pochete horrível? Já no ano 2000, pochete não era fashion. Já tinha era saído de ruim. moda. E eu, gente, o que é aquilo? Aí a minha vendedora falou assim, cala a boca, que aquilo tem dinheiro, ele traz dinheiro dentro da pochete. Ai, gente, pochete maravilhosa, eu achei sensacional. E realmente, ele trazia assim, tinha um cinto enorme, que era dólar pra tudo quanto é lado. Que loucura. E ele comprava muito, né? Só que o que aconteceu? A Paraguaia me liga, lá pro dia 6 de setembro de 2001, e fala, eu estou indo aí no dia 12, então preciso que você compre tudo. E me mandou uma lista. Eu comprei tudo que a mulher queria. Só que... No 11 de setembro, fecha tudo. Ela falou, nossa, olha só, o que é a vida? Ela falou que ia no dia 12, no dia 11 do nada... Do nada, os Chegam os aviões desinfelizes. nas Torres Osama Bin Gêmeas. Laden. Tem uma... E eu precisava daquele dinheiro Ela era alto uma à ótima vista. cliente, então. Era melhor que eu tinha. Essa e o equatoriano da pochete, gente, eles arrebentavam. E aí, o que acontece? Eu precisava do dinheiro dela, porque como eu comprava quase à vista e vendia muito a prazo, eu precisava daquele dinheiro para Equilibrar. Tapar os buracos. É. Então, aquilo já estava vendido, já estava certo. E aí, o que estava certo, né? Eu me lembro até que foi a ex-dona da loja que ligou para mim um dia, porque eu comprava coisas dela, ela abriu também uma confecção, e eu comprava umas coisas dela. E naquela época o celular era muito ruim, né? O sinal era horroroso. E aí eu me lembro que ela me ligou e falava assim, Patrícia, não sei o quê, caiu um avião, lá, não sei o quê, no Enter. E eu dizia, gente, caiu um avião no Play Center? Como assim? O que eu tenho a ver com isso? Porque ela queria dizer que ela não ia poder me entregar a mercadoria que eu já tinha vendido. Uma parte dela eu já tinha vendido. E aí eu dizia, gente, e daí que caiu um helicóptero no Play Center? Eu não tenho nada a ver com isso. Quando eu fui ver... Tinha acontecido a questão lá das Torres Gêmeas, né? Eu falei, gente, isso não tem nada a ver comigo. Isso foi em Nova York, o que eu tenho que ver com o que tá acontecendo? Quem é o Bin Laden? Eu não tô nem aí. Mas isso afetou muito o meu negócio, Que porque loucura. os meus clientes pararam de vir, tanto de fora, quanto de outros estados brasileiros, porque todo mundo ficou assim, o que vai acontecer? E daí? Mas esse ponto que você falou do 11 de setembro... Tem até um paralelo com a sua história. Porque o negócio de você estava indo bem e, de repente, um acontecimento em outra parte do globo afetou pra Isso aí. caramba o negócio de vocês. No teu caso, foi a guerra de Israel. E o no seu aumento do caso, dólar. e levou ao aumento do dólar. E no seu caso, foi a questão do 11 de setembro. Que também Foi. provocou, na época, um aumento do dólar. Porque nessa hora, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, os E aí eu investidores... devia super mais. Exatamente, eles tiram dinheiro de mercados emergentes, como o Brasil, com medo. Se todo mundo tá pegando real, trocando por dólar e levando embora, o preço do dólar dispara aqui. Eu não tinha a menor ideia a respeito dessas coisas, né? Eu não tinha ideia nenhuma de que isso ia me afetar, só que isso me afetou. E aí, o que acontece? Eu não conseguia fechar a loja, porque eu tinha dívidas, aí eu já tinha passado da época de carência, já estava devendo muito dinheiro. Eu descobri que a loja, apesar de ser minha, não era minha, porque eu não podia fechar e ir embora. Eu dizia, não, olha, eu vou fechar. Eu dizia, não, você não pode fechar, você só pode fechar depois que você pagar isso, aquilo e aquele outro. E aí eu descobri uma outra coisa que foi o meu fundo de poço geral, que para que eu alugasse aquela loja, a minha mãe foi fiadora. E nós tínhamos, olha isso, meu avô deixou para nós uma vila de casas onde morava toda a minha família. Era apenas uma escritura. E esse imóvel, essa escritura, era o fiador da minha loja. Você quase que despejou sua família. Todo mundo, simplesmente todo mundo ia estar na rua. E aí eu sentei com a administradora do shopping e ela falou assim, como se estivesse falando qualquer coisa. Ela falou, olha, eu vou executar aqui esse imóvel, então, que não sei o que. Executar? O que é executar? Que imóvel? Como assim? E aí que eu entendi que ela ia simplesmente tomar a vila inteira. Que meu avô, quando veio pro Brasil, ele tinha comprado o quarteirão todo, ele tinha loteado, ele tinha feito... E aí é legal dizer que a culpa não era dela, né? A culpa era sua. Óbvio, porque mãe, quando fala assim, né? Parece, nossa, eles vão lá executar a minha família inteira. Fui eu que dei, a culpa era toda minha. E a minha mãe fez aquilo porque... Ela não tinha noção ela também. não tinha a menor noção. E outra que eu nunca devi um centavo pra ninguém. Isso que eu ia falar. Eu não sei se no teu caso, o Brunet falou, ele teve todo um histórico familiar que era normal ter um pouco de dívida. Não 2,5 milhões de dólares. Aí você realmente Aí eu extrapolou. fiz história tudo. na família. Exato. No seu caso, você era toda certinha, toda regrada. A Era. sua família tinha um certo patrimônio, pelo menos essa vila. Na verdade, assim, o que aconteceu? Por isso que eu digo, o que eu falo sempre do jargão, eu sou a exceção, né? Porque eu não tive muitos exemplos
bons dentro da minha casa, né? Eu tive meu avô, que sempre foi uma pessoa que cuidou muito do dinheiro e etc., que veio para o Brasil sem absolutamente nada e construiu a vida dele aqui, viveu bem, etc. Mas, por exemplo, meu pai, ele ganhava muito bem, mas a gente nunca via o dinheiro dele, porque o meu pai, o dia que ele chegava mais tarde em casa, era o dia que ele recebia o pagamento. Ele só voltava para casa quando ele tinha gasto tudo. Nossa. Só voltava para casa quando tinha gasto tudo. No que teu pai gastava? Bebida, jogo de cavalo, carteado. Pelo menos eram gastos legais. Maravilhosos. Pelo Enquanto ele não perdia tudo, ele não voltava para casa. Essa era a dinâmica dele com o dinheiro. Se ter um canal no YouTube sem aparecer assim como esse e faturar muito com isso é o seu sonho, então segue as dicas do Rafa. Ele tem ajudado milhares de pessoas assim como eu a realizar esse sonho. Tem muita gente faturando alto e mudando de vida somente praticando o que o Rafa ensina. Então, se esse também é o seu sonho, não perde mais tempo. Clica no link da descrição ou do comentário fixado e seja feliz!